Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, a terceira epístola de João, versículo de número 2. Terceira João, versículo 2 diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor Deus, nós te louvamos. Nós confiamos, Senhor, em Ti e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê clareza, nos dê iluminação para entendermos as coisas espirituais. Nós te pedimos que essa palavra, Senhor, venha produzir frutos dentro do nosso coração através da atuação do Teu Espírito. E essa é uma obra, Senhor, que pregador nenhum pode fazer, que homem nenhum pode fazer. Essa é uma obra que está em Tuas mãos. Então opera salvação, opera santificação, fala aos nossos corações. É o que nós esperamos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na Almeida Revista e Atualizada, o versículo 2 diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu li também nessa versão, porque a nossa versão, a ACF, ela omite a palavra prosperidade e ela a traduz por desejo que te vá bem em todas as coisas, não é? Mas vai ser necessário a nossa compreensão através da Almeida Revista Atualizada dessa palavra prosperidade. Muito bem. Alguns pregadores se utilizam desse versículo, desse texto aqui, para dizer assim, olha, tá vendo? É a vontade de Deus que todo crente prospere, fique rico, ganhe dinheiro. É a vontade de Deus que crente tenha saúde. Então, pregadores da teologia da prosperidade se utilizam de 3 João no versículo 2 para dizer que essa é uma promessa de Deus para todos os crentes. Se converteu, não pode ficar doente. Se ficar doente, é o quê? Ou é pecado, não é? Ou é falta de fé do irmão. Porque Deus deseja que todos aqueles que se convertem tenham prosperidade e saúde. Mas isso não é verdade, nós sabemos bem, não é? Nós não podemos usar esse texto para dizer que é a vontade de Deus que todos os crentes tenham prosperidade, prosperidade financeira, prosperidade nas suas relações, que tenham uma família próspera em todos os sentidos, que não pode ficar doente. Nós não podemos utilizar o texto para isso, tá? Pelo contrário, não há nenhuma promessa, nem em 3 João no versículo 2, nem em nenhum outro texto do Novo Testamento que prometa melhores circunstâncias de vida para um crente em comparação ao incrédulo. Não há nenhum texto, tá? E com isso eu não quero dizer que Deus não abençoe os seus filhos, não é esse o ponto, mas não há nenhum texto que nos prometa circunstâncias melhores na vida em comparação ao incrédulo. O que eu quero dizer? Que potencialmente tudo aquilo que pode acontecer com o incrédulo pode acontecer com o crente. Então, o incrédulo pode perder o emprego lá, passar um aperto financeiro, ficar duro. O crente também pode. Então o incrédulo fica doente lá, luta às vezes a vida toda pela mesma doença, batalhando. O crente também pode ficar doente a vida toda. E aquelas circunstâncias mais graves, mais difíceis, aquelas que os crentes pensam assim, não, mas pelo menos dessas piores assim, Deus vai me livrar. Por exemplo, o incrédulo pode perder um filho. Filhos morrem todos os dias. Filhos de crentes também morrem todos os dias. Não existe uma promessa na qual nós estamos isentos das circunstâncias difíceis dessa vida. Nós vamos encontrar em Mateus 7, por exemplo, no final do Sermão do Monte, Jesus falando assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, vai ser semelhante a um construtor, ou eu vou compará-lo a um construtor imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E o que vai acontecer? Vão transbordar os rios, vai vir a chuva, vai soprar o vento, e a ruína da casa vai ser grande, porque ela foi construída sobre a areia. E aí Jesus também vai dizer, olha, mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele vai ser comparado a um construtor prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quais são as circunstâncias que Jesus diz que vão sobrevir sobre esse homem?
Vão transbordar os rios, vão soprar os ventos, vai cair a chuva, vai dar com ímpeto contra aquela casa. Só que aí Jesus diz, porém essa casa ficará de pé, não será destruída, porque foi edificada sobre a rocha. Então, a promessa não é de circunstâncias melhores na vida. A promessa é que o somatório dessas circunstâncias, que nem sempre são os melhores, vão redundar e vão contribuir juntamente para o nosso bem, através da graça de Deus. E essa compreensão é muito importante. Porque nós vemos muitas pessoas, tá, que se desviam, frustradas, porque creem em falsas promessas de um evangelho que não existe. Promessa de circunstâncias melhores. O que é frustração? É quando nós temos determinada expectativa sobre alguma coisa e essa nossa expectativa nunca se cumpre e nós ficamos frustrados. Então tem crente que acredita que Deus promete circunstâncias de vida perfeitas, prosperidade, muito dinheiro, tudo que ele fizer vai dar certo, nunca vai ficar doente. E, como as coisas na vida nós sabemos que não acontecem dessa maneira, como isso não é uma promessa da parte de Deus, a pessoa se frustra, a pessoa se desvia, porque ela acreditava num falso evangelho. Então, no versículo 2, irmãos, não há nenhum tipo de promessa nem profecia da parte de João. O que há aqui é uma oração. Nós vimos na mensagem anterior de 3 João. Aqui João está orando por Gaio. É interessante também a tradução ou a versão da Ara, quando diz assim, ó, acima de tudo faço votos. Quando você lê assim, fazer votos, o que a gente pensa no nosso dia, né? Vou fazer uma promessa aqui, prometo X para receber Y. Mas não é disso também que a Bíblia está falando, tá? Se você tem o hábito de escrever aí do lado do versículo, pode escrever aí, oro, porque é uma oração. A NVI, inclusive, traz isso, tá? Oro por tua prosperidade. Então, João está orando pela prosperidade e pela saúde de Gaio. Então, o que eu depreendo daqui? Se eu não posso afirmar que há uma promessa de Deus, que é a vontade de Deus, que todos os crentes prosperem e tenham saúde, eu não posso afirmar isso. Eu posso, em contrapartida, afirmar que é a vontade de Deus que eu ore por todas essas coisas. Eu devo orar por elas. É a vontade de Deus. Eu separei 2 comentários interessantes aqui. Um de John Stott que diz assim, ó. Há uma autorização bíblica para desejarmos o bem-estar físico e espiritual dos nossos amigos. E uma outra, do William Barclay, que diz assim, ó, um pastor verdadeiro se interessa tanto pela saúde espiritual quanto física dos crentes. Eu separei as duas para discordar do John Stott, respeitosamente, né? Do grande John Stott. Porque ele diz assim, ó, há uma autorização bíblica para desejarmos saúde espiritual e física para os nossos irmãos, amigos, familiares. Só que, na verdade, a ideia é a ideia do William Barclay. Ele diz assim, ó, um pastor verdadeiro se interessa tanto pelo bem-estar físico quanto pelo bem-estar espiritual dos crentes. E ele usa aqui pastor porque João se identifica como um presbítero, né? É o comentário do versículo 2. Porém, João também é amigo de Gaio. João também é irmão de Gaio. Nós podemos facilmente substituir esse comentário e dizer, um verdadeiro crente, um crente de verdade, se interessa pelo bem-estar espiritual e físico dos seus irmãos. Não é só uma possibilidade, não é? Como ele utiliza aqui, autorização. Não é uma autorização para eu desejar prosperidade na sua vida, é um dever que eu ore por você, por bem-estar, pela sua vida, para que Deus te abençoe. Eu tenho esse dever, nós temos esse dever mútuo de orarmos uns pelos outros. Então, Deus quer que eu tenha interesse nas suas bênçãos, que você tenha uma vida de paz. Porém, esse é o paradoxo do versículo 2, não é? E o paradoxo, quando nós falamos desse assunto, quando nós falamos de prosperidade, é que nós devemos orar por prosperidade, sem cair no engano da teologia da prosperidade, que nos promete bênçãos, saúde e garantia nessas coisas. Muito bem, entendido o espírito de João ao fazer essa oração, vamos aqui analisar qual é o conteúdo da oração de João, não é? O que João está desejando de fato para Gaio. E com isso eu quero ver com os irmãos pelo que nós devemos orar. Pelo que João orou a favor de Gaio. E nós vamos tomar isso para a nossa vida também. Essa palavra aqui, que a Almeida Revista e Atualizada usa, prosperidade, é a palavra grega iodô. E ela significa o seguinte, conceder uma jornada próspera,
um caminho direto e fácil, um desfecho bem-sucedido, fazer prosperar, ter sucesso. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela é utilizada em Josué 1, versículo 8, naquele texto conhecido, não é? Deus falando com Josué, e Deus fala o seguinte, Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está nele escrito. Agora vem a promessa de Deus. Então farás prosperar, é a palavra grega iodô. Farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa palavra, e também a palavra hebraica na qual ela foi traduzida, né, que é hatzlahá, ela aponta para um crescimento orgânico. Para aquele crescimento semelhante ao crescimento de uma planta, que quando você a coloca em condições ideais, em condições corretas, ela cresce naturalmente, organicamente. Então, se ela estiver plantada num bom solo, se ela receber boa quantidade de luz, se ela receber a quantidade devida de água, ela naturalmente irá crescer. Ou seja, a prosperidade na qual Deus está prometendo para Josué e que João deseja que Gaio receba, ela faz com que Josué e Gaio não se preocupem com o crescimento em si. Eles não devem se preocupar com a prosperidade em si, mas com o fundamento. Você vê o que Deus está falando para Josué? Deus fala assim, olha, preste atenção na lei, medita na lei, cuidado com a lei, então farás prosperar o teu caminho. Então, o cuidado de Josué não deveria estar na prosperidade. O cuidado de Josué devia estar no cuidado com a lei, na conformidade com Deus e com a sua palavra. E naturalmente, organicamente, Josué iria prosperar, assim como uma planta, no exemplo que eu dei, prosperaria, se estivesse plantado em condições ideais. Porém, o conteúdo da oração de João vai ser melhor compreendido se nós percebemos aqui a comparação, analisarmos a comparação que João está fazendo na sua oração e também na sintonia que há com uma outra palavra grega utilizada por João. A comparação é a seguinte que João faz: eu te desejo prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Na mesma medida em que a tua alma é próspera, na mesma proporção em que tua alma é próspera, eu te desejo prosperidade e saúde. A palavra como aqui, no grego, por isso que eu falei da sintonia entre as duas palavras, e nós vamos entender o conteúdo da oração de João, é a palavra katos. E pode parecer que esse advérbio como aqui está colocado de forma despretensiosa, não é? No português, de fato, ele está. Eu desejo prosperidade para você, como é próspera a tua alma. Mas ela é esclarecedora no texto original, por quê? Porque existe uma outra palavra grega que também pode ser traduzida pelo advérbio como. No português só existe uma palavra, mas em grego existem duas palavras, hos e katos. Vamos ver aqui, rapidamente, em que situações as duas palavras são utilizadas. Hos, que não é a palavra utilizada por João, poderia, mas não é a palavra utilizada, também tem a função de indicar similaridade, de fazer uma comparação. Mas, basicamente, quando se utiliza essa palavra, a intenção é transmitir a ideia de forma mais clara. É só para ajudar na compreensão do ouvinte. Por exemplo, Mateus 7,29 diz assim: porque eu os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Aqui é hos. A gente pode substituir por igual. Diz assim, ó, porque eu os ensinava, porque eu os ensinava igual quem tem autoridade, e não igual, eu posso substituir o como por igual, os escribas. 1 Coríntios 3,1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, igual a espirituais, mas igual ou como a carnais, como a meninos em Cristo. 3 vezes a palavra hos aqui, é utilizada. Mas quando João escolhe a palavra katos, essa outra possibilidade na construção do texto que João tinha, ela tem uma ideia
diferente. Nós não podemos substituir o texto que nós lemos pela palavra igual. Ou seja, a ideia de João não é dizer assim, ó, eu desejo prosperidade e saúde, igual é próspera a tua alma. Não é simples assim, não é apenas isso que João está desejando. A ideia de katós é que algo está sendo conformado, baseado em alguma coisa. Existe uma condição prévia e a partir daquela condição prévia, algo está se moldando. Existe um paradigma, existe um padrão. Seria mais bem substituído, ainda não é, a ideia não é perfeita, mas seria mais bem substituído por conforme. Algo está se conformando a partir de alguma coisa, de algum padrão. E normalmente no uso no Novo Testamento dessa palavra, ele quer refletir a harmonia entre os propósitos de Deus e a execução dos acontecimentos no mundo. A utilização de katós visa identificar ou explorar ou dar valor à soberania de Deus. Vamos ver aqui alguns textos, rapidamente, para a gente voltar na meditação. Colossenses 3,13, é katós que Paulo usa. Diz assim, final do versículo. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como, katós, Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você vê? O nosso perdão está sendo moldado, está sendo conformado a partir do perdão que Cristo teve em relação a nós. O nosso perdão está num processo de conformidade, está sendo moldado pelo perdão de Cristo. Lucas 17:26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, os dias de Jesus estão sendo conformados, estão sendo moldados, estão tomando a forma dos dias de Noé. E seria o quê? Com essa intenção aqui no texto, só para não deixar passar. É que o juízo e a salvação de Deus iriam se manifestar nos tempos de Jesus, assim como nos tempos de Noé, e o homem natural não ia perceber, né? Jesus diz, olha, vocês vão casar, se dar em casamento, assim como no tempo de Noé, e assim será nos dias do Filho do Homem. Pois bem, compreendendo essas duas palavras em sintonia no texto, nós podemos perceber que tipo de desejo e que tipo de oração João está tendo em relação a Gaio. Não é uma prosperidade a qualquer custo. Não é uma prosperidade que ocorre de qualquer maneira. João está desejando prosperidade na vida de Gaio, uma prosperidade que vai tomando a forma da salvação que Cristo havia realizado na vida de Gaio. Não é uma prosperidade moldada pelo mundo. É uma prosperidade que vai se conformando àquele estado da alma de Gaio que Cristo havia operado. É uma prosperidade que naturalmente, que cresce organicamente a partir da salvação que Jesus havia operado na vida de Gaio. É uma prosperidade de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vem da própria força, não vem da força bruta. É uma prosperidade que vem da conformidade com Deus e a sua palavra. Então, eu pergunto aos irmãos, que tipo de prosperidade, que tipo de sucesso nesse mundo nós temos buscado? Que tipo de prosperidade, sucesso, a qual custo nós temos buscado prosperidade, sucesso nas nossas relações, na nossa vida profissional? Que tipo de prosperidade tem sido prometida no meio das igrejas? Que tipo de prosperidade habita o seu coração, ou desejo de prosperidade habita o seu coração? Porque o que nós aprendemos com João na sua oração por Gaio é que aqueles que talvez achem que não se encontram com a sua alma saudável e próspera, assim como o Gaio se encontrava, não devem nem se ocupar em buscar prosperidade. Pelo que orar? Eu diria, pelo que orar? Se a sua alma não é saudável como a alma de Gaio, você deve orar pela sua salvação, pela sua alma. E a partir da sua salvação, a partir do benefício que Deus irá realizar na sua alma, a partir daí você pode e deve orar e buscar prosperidade, saúde, benefícios, uma boa vida nesse mundo, sem dúvida, mas a partir da sua salvação. Você deve orar por prosperidade, porém deve ter cuidado para não ser entregue à cobiça.
que é o que acontece quando nós buscamos uma prosperidade que não se molda, não está conforme a nossa salvação, os padrões da nossa salvação. Nós somos entregues à cobiça. Como é que nós sabemos, ou podemos saber que nossos desejos ou nossas vontades são cobiça ou não são? Basicamente, a cobiça ela tem duas características, né? Cobiça é desejo desordenado por alguma coisa. Quando eu desejo alguma coisa desordenadamente, é porque eu estou cobiçando. Basicamente, tem duas características. Primeiro, eu quero uma coisa e eu quero tanto que eu estou disposto a fazer, seja o que for, eu passo por cima de qualquer coisa e eu quero aquilo ali. Eu quero essa coisa. Eu a cobiço. E uma segunda característica é que eu não consigo ser feliz se eu não alcançar essa coisa. Eu fico muito incomodado, eu nunca tenho contentamento. E enquanto eu não alcançar aquilo ali, é o que eu quero alcançar. Aquele ali é o meu objetivo. Eu não consigo estar feliz sem aquilo. Isso é cobiça. Então nós oramos por prosperidade, nós devemos orar por prosperidade em nossa vida, por bênçãos, benefícios nesse mundo, por paz, por um país mais justo, né? Por tempos de paz no nosso país. Precisamos orar pelo nosso país, pelas coisas desse mundo, sem entregar nosso coração à cobiça. E devemos, é claro, ainda no exemplo de João, ter esse desejo, orar assim não só pela nossa vida, mas também pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Você lembra do exemplo de Jó? Jó recebeu a restituição de tudo aquilo que ele havia perdido enquanto orava por quem? Pelos seus amigos. E não tinham sido amigos muito camarada com ele, não. Não é verdade? Era um amigo assim, que pisava no calo dele de vez em quando, mas ele orou por aqueles amigos e recebeu a restituição enquanto orava pelos outros, não por si mesmo. Pois bem, respondendo à segunda pergunta dessa manhã, por que orar? Nós vimos pelo que orar. Devemos orar primeiro por nossa alma e, a partir da nossa salvação, por uma prosperidade que se amolda a ela. Mas por que orar? Alguns vão dizer, aqui alguns comentaristas, que a condição de Gaio não era das melhores. Não tem como saber de forma definitiva. Mas alguns dizem que a condição de Gaio provavelmente não era das melhores. Gaio devia estar apertado, ou devia estar com algum problema de saúde. Aqueles irmãos que estiveram na casa de Gaio e foram recebidos, não é? Que Gaio foi hospitaleiro com eles. Eles devem ter identificado ali uma dificuldade na vida de Gaio, contaram a João, e provavelmente essa é a razão pela qual João ora por ele. Mas eu queria responder essa pergunta aqui: por que orar? Por que João ora por Gaio? Não no sentido da piedade da oração. Não naquele sentido da oração como um ato de devoção, como um momento de comunhão com Deus, que de fato é muito importante, é crucial para a nossa vida de piedade. Mas eu não queria responder por que orar nesse sentido. Eu queria responder por que orar no sentido prático, no sentido da utilidade, da eficácia da oração. Por que João se utiliza desse expediente? Eu oro por você, Gaio, pela tua prosperidade e por saúde. Quando nós pensamos na eficácia da oração, basicamente nós encontramos dois extremos. Pessoas que pensam de duas maneiras. A primeira maneira, e eu já adianto que ambas as maneiras não são bíblicas, tá? Não é como a Bíblia nos revela. A primeira maneira é aquele extremo assim, eu vou orar e a minha oração, ela serve, ela vai ser utilizada para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E Deus, inclusive, pode mudar a sua vontade e fazer aquilo que eu quero na oração. E obviamente, isso não acontece. Mas também há um outro extremo que não é verdadeiro, que tem pessoas que pensam assim, na prática mesmo, a minha oração não tem nenhuma utilidade nem eficácia, porque no final das coisas Deus vai fazer a sua vontade. Deus vai fazer o que Ele quer. Então qual é a eficácia de orar? Na prática, funciona como? Funciona para comunhão, para piedade, para devoção, disso ninguém duvida, crente não duvida disso. Mas na eficácia, na prática, como utilidade? Não serve para muita coisa, porque no final das contas Deus vai fazer o que Ele quer. Só que essa também não é uma compreensão adequada. Quando nós pensamos em responsabilidade humana, naquela doutrina que nós tanto falamos, não é? Soberania de Deus e responsabilidade humana. O que vem na nossa mente assim de primeira, não é? É que nós somos responsáveis pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos, ainda que Deus seja soberano e governe todas as coisas e tenha decretado todas as coisas. E é verdade, mas ele é muito mais abrangente do que isso. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos, por todas as nossas intenções, por todos os nossos pensamentos, inclusive os bons.
Nós somos responsáveis, inclusive, pela nossa oração, pela prática da oração. Nós vamos perceber na Bíblia que os nossos atos, as nossas orações, aquilo que nós fazemos, tem efeitos reais sobre as pessoas, sobre o mundo e sobre Deus. Isso deve ser compreendido. Nós vemos a Bíblia repleta de exemplos desse. Deus, por exemplo, na inauguração do Templo de Salomão, ele diz assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Existe um ato de responsabilidade humana que a partir desse ato, esse ato produz efeitos em Deus. Deus, a partir desse ato, então ele diz, eu ouvirei dos céus. Então eu não posso pensar assim, eu não vou me esforçar muito em oração não, sabe? Sou calvinista. Eu vou me esforçar tanto para quê? Fulano está doente. Eu vou orar para que Deus cure o fulano, mas se eu orar uma vezinha só já tá bom. Deus já sabe mesmo, no final, se tiver que curar, vai curar. Se tiver que ficar doente, vai ficar doente. Não é assim que a gente pensa? Alguns, a gente não, né? Alguns não pensam assim, é verdade ou não é? Claro que é, na prática a gente faz isso. Quanto de perseverar em oração tem ocorrido em nossas vidas? A gente pensa que eu já coloquei diante de Deus, mas se tiver que prosperar, vai prosperar. Se tiver que viver, vai viver. Só que essa não é uma compreensão bíblica. Tiago 4, na parte final do versículo 2, ele diz assim, ó, nada tendes porque não pedis. O texto não continua dizendo assim, ó, nada tendes porque não pedis, mas se for da vontade de Deus, vocês vão ter do mesmo jeito. Diz isso o texto? Vocês não têm porque vocês não pedem. É o pensamento de Tiago. Então eu tenho que compreender que coisas acontecem porque eu oro, que não aconteceriam se eu não orasse. E eu não tenho coisas que eu teria se eu orasse. Isso tem que ser compreendido. Qualquer coisa fora disso não é calvinismo, irmãos. Coisas acontecem porque eu oro. E deixam de acontecer porque eu não oro. É o argumento de Tiago. É claro, irmãos, que Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Ele pode fazer e faz tudo o que Ele quer. E o que Ele quer? Que eu ore para que as coisas aconteçam. É Ele quem quer que eu ore para desenrolar as coisas, os eventos no mundo. É a vontade de Deus. Nossas orações, elas têm um efeito no mundo, um efeito real, um efeito sobre as pessoas. O próprio Tiago vai continuar no capítulo 5 dizendo: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia. E aqui, justo, aqui não é uma classe especial de crentes, não, tá? É só a oração do justo. Aquele ali, o Túlio é justo. Túlio, ora por mim, Túlio. Ora por mim. Justo aqui no Novo Testamento, justo, santos, amados, esses termos se referem aos crentes de todo tipo. Então a oração daquele crente que tem 50 anos na igreja ou que se converteu hoje é a oração do justo. A oração do pastor tem a mesma eficácia que a sua oração. Você se converteu hoje? Você pertence a Jesus? Você entregou sua vida a Jesus? Sua oração hoje tem a mesma eficácia do que o pastor fulano de tal. É a mesma eficácia. Muito pode. Por sua eficácia, a súplica do justo. É nisso que nós devemos crer, que as nossas orações fazem com que coisas aconteçam. E eu vou seguir ainda, respondendo essa pergunta, por que devemos orar? Porque nós temos que pensar aqui que João podia ter orado por Gaio sem contar para ele, podia ou não? Deveria orar, com certeza João orava, né? Mas aqui ele está contando, olha Gaio, eu oro por tua prosperidade e saúde, eu estou orando por você. Então por que nós devemos orar? Porque Deus é glorificado quando pedimos coisas a Ele. Deus é glorificado. Não tem nada de antropocêntrico aqui em falar que a oração tem poder. Não tem nada. Pelo contrário, é completamente teocêntrico. É cristocêntrico, é Cristo no centro. A nossa oração tem poder justamente porque Deus está no centro. Justamente por isso. Não tem nada de privilégios humanos ou coisa do tipo. Porque a oração é a expressão da nossa fé. Quando nós oramos, o que nós estamos dizendo? Apenas o fato de orar, o fato de se ajoelhar, independente das palavras utilizadas.
O fato de orar está dizendo para Deus: eu reconheço os teus atributos, eu reconheço que o Senhor tem capacidade para me ajudar e que o Senhor é bom comigo, como orou a nossa irmã Aldenora. O Senhor é bom, o Senhor é benigno, é a benignidade do Senhor. O Senhor está sempre tão disposto a me ouvir, o Senhor me ama tanto, o Senhor é tão bom para mim, eu reconheço, e por isso eu oro. E eis aí o perigo de não orar, inclusive. Porque quando eu não oro, o que eu estou dizendo para Deus? Eu não confio tanto assim na sua benignidade, no seu poder, na sua capacidade ou na sua benignidade, que o Senhor está disposto a ouvir a minha oração. Eu já não creio tanto assim. Por isso é a vontade de Deus. E Deus é glorificado quando nós oramos e pedimos coisas a Ele, de todo tipo, prosperidade, saúde, benefícios nesse mundo. Eu vou ler aqui um texto de Martyn Lloyd-Jones. Diz assim, ó: a oração deve constituir uma parte importante da vida de toda e qualquer pessoa piedosa no mundo. Mostre-me o homem que não ora muito, preste atenção, e eu lhes direi qual é o real problema desse homem. É que ele não conhece a Deus. Não conhece a Deus como seu Pai. Esse é o problema. Ele continua. O problema não é que ele não é um homem bom, não é que ele não é um homem de boa moral. Ele pode ser altamente moral, diz Martyn Lloyd-Jones. Pode ser muito fiel na obra da igreja. Pode ser que não haja nada que ele não esteja disposto a fazer. Lloyd-Jones continua. Porém, se ele não ora, digo-lhes que o problema desse homem é que ele não conhece Deus como seu Pai. Pois os que conhecem Deus melhor são os que falam mais com Ele. Por isso que Jesus orou mais do que ninguém. Porque ninguém, como Jesus, conhece a Deus como seu Pai. Deus é o nosso Pai. Ele se deleita, Ele se agrada, Ele é glorificado quando Ele nos ouve pedir coisas. Eu fico feliz quando a Helena e o Pedro me procuram querendo certas coisas, ainda que eu não as possa dar tudo, né? Deus pode dar tudo. Eu não posso dar tudo que eles pedem, mas eu fico feliz porque eles confiam em mim, porque eles me veem com alguém que cuida deles. Então Deus é glorificado. Eu queria fazer você meditar em algo aqui que eu vou tentar. Eu já trouxe isso na nossa EBD, quando nós falávamos dos atributos de Deus. E vou tentar fazer um breve resumo, mas que seja algo muito denso. Mas eu queria que você meditasse aqui numa coisa. Na eternidade, antes da criação, o que havia? O que havia antes da criação? Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, havia Deus. Numa comunhão de amor perfeita, nas pessoas da Trindade, o Pai ama o Filho infinitamente, o Filho ama o Pai e o Espírito infinitamente. E na criação, ou melhor, antes da criação, havia Deus. E Deus, por isso nós podemos fazer essa afirmação, por exemplo, quando nós dizemos assim, ó, Deus é amor. Deus é amor quando? Só a partir da criação? Só com os homens? Não, Deus é amor, sempre foi amor. Por quê? Porque sempre houve uma relação de amor nas pessoas da Trindade. E o que Deus ama então, se não existe nada além de Deus? O que Deus ama? Em primeiro lugar, em primeira instância? A si mesmo. Por quê? Porque Deus tem a exata noção das suas perfeições. E tudo que Ele pode fazer é amar as suas perfeições. E por causa do amor que Deus tem por si mesmo, medite nisso, por causa do amor que Deus tem por si mesmo, Ele criou, Ele pensou, Ele decidiu a oração como um método pelo qual nós recebemos coisas dEle. É um método perfeito, é um método santo, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de amor, porque ele foi decidido na eternidade. Deus, na eternidade, por amor às suas perfeições e por amor a si mesmo, ele decidiu que a oração seria um meio pelo qual os eventos no mundo se desenrolariam. Coisas estão acontecendo no mundo, no nosso mundo, em 2025. Coisas estão acontecendo porque os homens, os crentes de todo o mundo oram. Os homens oram, mulheres oram, e as coisas acontecem. Eu me emociono quando falo disso. Portanto, irmãos, Deus quer que os seus filhos recorram a Ele em oração, porque coisas acontecem quando os filhos pedem coisas aos seus pais. Amém? Não pense no seu coração, Deus vai fazer do mesmo jeito, mesmo se eu não orar. Isso não existe, isso não é bíblico. Deus vai fazer através da sua oração. Quer dizer que Deus vai fazer tudo o que eu pedi? É claro que não.
Mas quer dizer que coisas não vão acontecer porque você não pediu. Por amor a Ele mesmo. Por isso que eu falei que não é antropocêntrico. Não é porque você tem um poder. É por amor a Ele. Porque nas suas perfeições e por amor aos seus próprios atributos, Deus escolheu que fosse assim o nosso relacionamento com Ele. E que fosse assim que as coisas acontecem. É a vontade de Deus. Para terminar, eu vou responder, ou tentar responder como orar. Porque você pode ter pensado, não, a oração ela é eficaz, ela tem poder. E Gaio, nós devemos orar por todas as questões, não só pela minha saúde espiritual, mas também por prosperidade e saúde. Eu devo orar por tudo e eu já entendi o porquê orar. Mas como orar? Talvez, Henrique, eu não me sinta tão confiante assim para que orações sejam respondidas, para que as coisas aconteçam através das minhas orações. Eu não tenho essa segurança na eficácia das minhas orações. Então eu vou ler um texto com você em Hebreus 10, versículos 19 a 23. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, qual é a oração eficaz? Toda oração feita com verdadeira fé, em nome de Jesus, é aceitável. Toda oração feita com verdadeira fé, em nome de Jesus, é eficaz, porque a única exigência é Cristo. A exigência não é o meu desempenho. A exigência não é quem eu sou. A exigência não é a qualidade das palavras que eu utilizo. Não é se eu sei orar. Tem gente que diz assim, eu não sei orar. Ninguém sabe orar. Homem nenhum soube orar em todos os tempos. Ah, eu não oro o suficiente. Homem nenhum orou o suficiente. A não ser Jesus. Homem nenhum orou o suficiente. Porque nunca será o suficiente. Mas se você ora com verdadeira fé em nome de Jesus, Cristo é a única exigência para a eficácia da oração. É Cristo. Pode ser que essas coisas, pode ser que o seu desempenho, tem épocas que você está mais adequado à boa moral, e é bom que seja assim. Tomara que você continue crescendo. Mas tem épocas que você está adequado à boa moral e você se sente mais confiante para orar. Sim ou não? Fala a verdade. Quando você dá aquele escorregão, aí você fala, pô, orar hoje? Depois disso que eu acabei de fazer agora? E a gente fica menos confiante. Se eu estou acostumado a orar e por isso eu sei utilizar naturalmente as palavras, então eu fico mais confiante do que aquele que às vezes que está tropeçando nas palavras. Só que todas essas coisas podem dar uma falsa sensação de segurança. O máximo que elas podem fazer é trazer uma falsa sensação de que você está sendo ouvido porque você está numa época da sua vida mais moral, mais correto. É uma falsa segurança. Porque a única base sólida e confiável para que você descanse na eficácia da sua oração é Cristo. Quando nós oramos em nome de Jesus, e é isso que significa orar em nome de Jesus, você está dizendo assim, Deus, eu sei que se eu estivesse pedindo em meu nome, não é que o Senhor não ia me responder, não, o Senhor não ia nem me ouvir. Porque as minhas orações, por mais bonitas que pareçam legítimas, se não forem feitas em nome de Cristo, se forem feitas em meu nome, ou se eu confio no meu desempenho ao orar, essas orações são capazes de embrulhar o estômago de Deus. Tudo que elas podem fazer é suscitar a ira de Deus. Você vai orar em nome próprio, ou baseado nos seus méritos, ou mais confiante um pouquinho, porque você anda bem, e tudo que você pode fazer é acender a ira de Deus. Mas quando você ora em nome de Jesus, o que você está dizendo é justamente o oposto. Você está dizendo o seguinte, olha, eu sei que no meu nome não vai funcionar. Eu sei que meu desempenho é lá embaixo, mas eu acredito que o Senhor ouvirá as orações feitas em nome do seu Filho. Eu reconheço que Jesus é esse grande sacerdote que o escritor aos Hebreus está dizendo. Eu reconheço que ele é um intercessor legítimo. Eu confio na intercessão de Jesus, por isso eu oro em nome dele. É importante, irmãos, nós percebermos que a nossa oração não somos nós abrindo um diálogo com Deus.
As nossas orações são a nossa resposta a um diálogo que foi aberto por Deus, através de Jesus. É um novo e vivo caminho. Quem abriu o diálogo foi Deus, não fomos homens. Deus abriu um diálogo conosco, através de Cristo, pelo novo e vivo caminho. E nós oramos para responder esse diálogo. A gente não está convencendo Deus a nos ouvir. Sabe como é? Aquela pessoa que não quer ouvir um pedido, nós não estamos convencendo Deus a nada. E nem nós estamos tomando iniciativa de coisa alguma. Nós estamos orando em resposta a algo que Deus já fez. Nós estamos orando em resposta ao caminho que Cristo abriu, como diz o escritor aos Hebreus, pela sua carne, pelo seu sangue, o sacrifício de Jesus e o nome de Jesus. É tudo que nós precisamos para confiar na eficácia da nossa oração, mas nada. Você não precisa orar por o que você fez antes de vir para cá. Se você tem pecados, você precisa se arrepender deles. Nós falamos isso no início. Se tua alma não vai bem, arrependa-se. Busque salvação em Cristo. Mas se você está arrependido dos seus maus caminhos, você não precisa se preocupar com o seu desempenho, ou com o que você tem feito, se é tão bom assim ou não. Porque tudo que nós temos de fazer é orar de maneira a colocar Cristo no centro e como o nosso representante. Eu termino lendo o Salmo 17, no versículo 6. Eu queria que você se colocasse de pé e lesse comigo, todos juntos. O Salmo 17, no versículo 6. Vamos ler juntos? Diz assim: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Amém. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é tão bondoso, tão amoroso e está sempre tão disposto a ouvir as nossas orações. Nós sabemos, Deus, que não merecemos, e não é piegas falar isso, é porque nós não merecemos mesmo. Nós conhecemos, Senhor, as nossas misérias, nossas limitações, incapacidades. Nós sabemos como somos pecadores. Mas nós confiamos exclusivamente em Jesus. Jesus é suficiente na nossa oração e nós oramos no nome do teu Filho. Nós oramos baseado naquilo que Cristo fez e faz hoje, na intercessão que Ele exerce hoje por nós. E o Senhor é bom, o Senhor nos quer ouvir e nós queremos te glorificar com as nossas orações, Deus. Aquele, Senhor, a quem falta fé, aqueles que não acreditam tanto assim que a oração é eficiente, tem poder mesmo, e que coisas acontecem através da oração. Eu te peço, Senhor, alimenta e fortalece a fé dos meus irmãos. Edifica-os na fé. Faz com que eles creiam nessa capacidade incrível, nesse método santo, justo e bom que o Senhor criou, que é orarmos a Ti. Há poder nas nossas orações, para a glória de Jesus. Que meus irmãos vejam a glória de Cristo em suas orações. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Oramos sim por prosperidade, te pedimos as bênçãos desse mundo, te pedimos que os homens vejam as tuas bênçãos na nossa vida, mas que todas elas, Senhor, nossa saúde, nossa vida financeira, nossa família, tudo que temos e que somos, venha ser conformado, venha se moldar a partir da tua salvação, a partir da tua palavra, Senhor. Nós não queremos bênçãos e benefícios nesse mundo que não venham de ti, que firam a tua lei, que firam a tua moral. De todos esses nós abrimos mão, Senhor, repelimos, nós não os desejamos. Nós desejamos sim as tuas bênçãos a partir da tua vontade, segundo a tua vontade e para a glória de Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, irmãos amados, desde agora e para sempre. Ah.